Iniciar a relação sexual antes ou depois do casamento? Essa questão ainda divide muitas opiniões nos dias de hoje. Veja uma reflexão sobre o tema com o psicoterapeuta Alberto Almeida. Quanto à sexualidade ser exercida antes ou depois das núpcias, essa é uma questão que está muito bem posta pelo espírito Ivan de Albuquerque, quando trata a questão assinalando de que o ser humano é responsável pelo uso da sua sexualidade. E ele deve se responder se ele dá conta de assumir as consequências fisiológicas e emocionais de uma atitude sexual, do envolvimento físico propriamente dito. Justo porque o exercício do sexo, em sendo feito de forma inconsequente, ele pode gerar os produtos, os resultados que nós visibilizamos todos os dias na sociedade. As doenças sexualmente transmissíveis, as gravidezes inoportunas, inesperadas, às vezes as consequências desastrosas no trato das gravidezes, que são os abortamentos, absolutamente inadequados e inoportunos. Tudo resultado de uma sexualidade que é exercida sem racionalidade e sem princípios éticos. Portanto, fazer ou não fazer sexo antes do casamento é uma deliberação da pessoa, que vai avaliar se tem maturidade para assumir as consequências fisiológicas ou emocionais dessa escolha. O que percebemos na sociedade, no entanto, na atualidade, é uma vulgarização na utilização da sua sexualidade. Temos uma necessidade de amor e substituímos pelo sexo. Queremos relacionamentos de aprofundamento espiritual, num sentido espiritual da vida, e preenchemos esse vazio com as sensações, dentre elas entra o sexo. Por isso percebemos os jovens na atualidade, nas ficadas, que incluem muitas vezes o sexo, aonde não há sequer o mínimo processo de conhecimento um do outro, portanto um sexo absolutamente irresponsável, inconsequente, incongruente. Outro dia atendi uma jovem que me procurou deprimida e tratava-se de depressão, estava muito melhor, e quando eu lhe perguntei por quê, no início da sessão, ela me narrara que acordara com um homem em casa. Eu achava que era um assaltante, e ela então disse: não, eu também achava, porque quando eu vi, mas ele estava deitado na minha cama. E eu disse: o que é que você está fazendo aqui? Ele se espichou, se espreguiçou e disse: calma, calma. Eu vim apenas trazer você para casa. Como você entrou aqui? Eu entrei com você, ele disse. E ela então trouxe o drama. Ela tinha ido à festa com a amiga, inclusive telefonou para a amiga, ato contínuo, a que o homem saiu de casa, o rapaz, telefonou para a amiga para saber o que tinha acontecido na festa, e a amiga disse: ah, mana, você bebeu muito, depois você começou a dar em cima do meu noivo, e depois eu não sei o que aconteceu. Ela bebeu demais e naturalmente foi ser deixada pelo seu acompanhante na sua própria casa, dormindo aquela noite à mesma cama, numa experiência que se repete todos os dias. Costumo dizer que na atualidade, sobretudo os jovens, estabelece um relacionamento sem rosto, porque os encontros habitualmente são feitos num espaço onde tem muito som, onde tem pouca luz e onde não há diálogo. Há um vazio interno. O processo da sedução amorosa parece que cedeu. As pessoas embebedam-se, usam drogas e estabelece uma aproximação da boate, e quando se dão conta, elas estão fazendo encontros químicos, porque não sabem quem é uma a outra. Não se apresentaram, não conversaram, e daquele encontro, daquela ficada, muitas vezes saem para o motel, caracterizando o momento da atualidade, onde o sexo ficou banalizado e ele, de algum modo, tem sido prostituído. Não estamos fazendo aqui uma fala puritana, nem de um sexo que seja algo fora da humanidade, fora da natureza, e de que as pessoas efetivamente só devem estabelecer um relacionamento sexual e somente e exclusivamente pós uma vinculação de conjugalidade. Quero falar e quero assim me expressar para mostrar como nós perdemos a direção do uso da nossa energia sexual.
Nós colocamos uma bola espacial na atmosfera, mas não conseguimos canalizar a nossa energia sexual. Fazemos uma usina diante de uma grande cachoeira, como Tucuruí, como aqui no sul do país. No entanto, não conseguimos colocar uma empresa, uma usina capaz de gerir a nossa energia sexual. Somos incompetentes para lidarmos com essa pulsão da libido, porque nos falta elementos de moral, éticos, falta uma filosofia de vida, falta nos respondermos quem somos nós, porque o sexo é o ingrediente que brota do espírito, mas o sexo não está para que o espírito, a pessoa, se coloque como objeto sexual. É o sexo que é uma energia que o espírito tem que usar, canalizar. Infelizmente, o sexo tem sido posto como objeto, quando muito como sujeito. Portanto, para nós espiritistas, o sexo ele está centrado dentro de uma compreensão de que o espírito ele está reencarnado e, portanto, ele deve gerir a sua energia sexual, porque o sexo é para a vida e não a vida para o sexo. Quando o espírito detém a sua energia sexual e articula a sexualidade com a amorosidade, com a responsabilidade, ele sabe se colocar no mundo e não lesa a ninguém e não lesa a si mesmo, dignificando a sexualidade que, segundo os espíritos, está a serviço da harmonia e da felicidade do universo. Uma pergunta curiosa foi feita ao médium Chico Xavier. Em que situação estariam grandes líderes políticos no plano espiritual? Acompanhe. Que os seus guias espirituais já o informaram sobre a situação espiritual de Kennedy, De Gaulle, Stalin e Churchill, os maiores líderes políticos deste século. Como estariam eles lá por cima? Seria para mim muito difícil estabelecer um sistema de informações nesse particular, enquanto admire profundamente o presidente Kennedy. Não tenho maior conhecimento da missão do general de Gaulle. Admiro também muitíssimo Winston Churchill por haver comandado a empresa de defender a civilização ocidental. E de Stalin também não tenho maior conhecimento. Sei que, por informações de amigos norte-americanos, que o presidente Kennedy continua trabalhando pelo progresso no mundo espiritual. Sim. Continua trabalhando pelo progresso das ideias de emancipação e pela integração das raças e pela fraternidade do povo norte-americano e dos povos do continente e do mundo. É o único de que eu posso dar informação. Você ainda vai ver aqui, no Mundo Além. Uma prece a entes queridos na voz de Chico Xavier e a revelação dos espíritos superiores a Allan Kardec sobre Deus e a alma.